Quelle folie à murmurer. Diferente do que muitos pensam, a maioria dos severendos ali presentes havia recebido a ordenação episcopal e se considerava parte da igreja inglesa, embora fossem simpáticos ao presbiterianismo. Isso quer dizer que a maioria da Assembleia era composta de conformistas e não dos dissidentes, que vão ser mais proeminentes no futuro. Isso é uma grande surpresa para muitos, que pensam que a Assembleia de Westminster era feita apenas por aqueles que desejavam sair da igreja inglesa, ou que não haviam recebido qualquer ordenação ou conexão com o episcopado. Mas na verdade, ela era mais diversa do que nós pensamos. Havia 3 alas principais na Assembleia de Westminster: a dos presbiterianos, que defendiam que a organização eclesiástica composta por presbíteros, clérigos e leigos era divinamente ordenada e que a igreja deveria ser regida por sínodos gerais ou provinciais; a dos erastianos, que defendiam que a organização eclesiástica não estava explícita nas escrituras, deixando então a cargo das autoridades seculares decidirem, uma espécie de intervenção estatal sobre a igreja; e a dos independentes, os puritanos, que foram patronos dos peregrinos exilados aos Estados Unidos e também que foram fundadores do congregacionalismo, onde toda congregação cristã, individualmente, possui suprema jurisdição espiritual, envolvendo seus pastores e membros. Eles defendiam uma plena democracia eclesiástica e também se opunham a qualquer interferência dos magistrados sobre os assuntos religiosos, rejeitando o presbiterianismo tanto quanto o papado católico e o episcopado anglicano, considerando eles parte de uma mesma apostasia. Apesar das divergências, todos estavam unidos num só pensamento doutrinário, o calvinismo. A Assembleia contou com grandes teólogos e pastores, como Samuel Rutherford, George Gillespie e Alexander Henderson, do lado escocês, Thomas Godwin, Jeremiah Burroughs e Philip Nee, do lado dos congregacionais, e Stephen Marshall, Richard Vines e Lazarus Simon, do lado dos presbiterianos. William Twiss, um pastor de origem germânica e muito estudioso, que era também elogiado como sendo amado por todos, foi escolhido como presidente da Assembleia, um cargo mais representativo, onde atuava como porta-voz diante das câmaras superiores. Robert Bailey, um dos presbiterianos escoceses ali presentes, nos deixou um grande legado ao escrever uma breve descrição da Assembleia, dizendo assim: "Nos encontrávamos todos os dias, exceto aos sábados. Nos assentávamos, geralmente, das 9 até as 2 da tarde. Tanto no início como no final, o presidente fazia uma pequena oração. Após a oração, o Sr. Byfield, o escriba, lê as propostas e as escrituras, após as quais a Assembleia debate de maneira sóbria e ordenada. Ninguém é convocado a falar. Aquele que se levantar, fala o quanto desejar, sem interrupção. Após a questão ser debatida, ficam de pé os que concordam e os que discordam, e o escriba aproxima-se do presidente para anotar. Ele segue o modelo de seu parlamento inglês, e muito dessa forma é boa e digna de nossa imitação. Apenas um longo falatório é prejudicial nesse momento, quando a igreja e o reino permanecem debaixo de uma lamentável anarquia e confusão. O desafio que essa reunião trouxe para os calvinistas foi de estruturar a igreja de forma que se mantivesse a uniformidade da fé, a preservação da paz e a conformidade com a palavra de Deus, como haviam proposto no início. Devido às restrições impostas pela coroa sobre seu culto, os protestantes dissidentes se acostumaram sempre a se opor e contestar, e não a se unirem num pensamento construtivo, tendo de estabelecer uma forma definida de adoração, disciplina e autoridade eclesiástica pela primeira vez em muitos anos. Foi para isso que a Assembleia instituiu o Diretório de Culto em 1644, um manual litúrgico que era voltado a substituir o livro de oração comum, conhecido pela sigla Locke. O prefácio dele diz que muitos homens piedosos instituíram Locke com boas intenções, tendo substituído as missas em latim por cultos no idioma popular. Porém, a liturgia se provou uma ofensa às igrejas reformadas, pois as muitas inúteis e penosas cerimônias contidas causaram muito engano, assim como perturbaram a consciência de muitos ministros e pessoas piedosas que não poderiam suportá-los, privando-os da ordenança de Deus, que eles não poderiam desfrutar sem subscrever a estas cerimônias. O fato dos papistas dizerem que, em grande parte, o livro concordava com eles, não diminuiu o desgosto dos puritanos contra essa obra,
E eles se propuseram a compor o diretório não porque tinham desejo de uma novidade litúrgica, mas sim para manter o mesmo espírito de seus primeiros reformadores, atendendo à divina providência e satisfazendo suas consciências, ao testemunhar os esforços por uma duração divina uniforme, como prometido na aliança assinada. Após um diligente e frequente clamor pelo nome de Deus, e após muita consulta, não a carne ou o sangue, mas a palavra santa, resolvemos abandonar a antiga liturgia, com seus muitos ritos e cerimônias do serviço a Deus, e concordamos sobre este diretório a seguir para todas as partes do culto público, em termos ordinários e extraordinários, seguindo as regras da prudência cristã. Neste diretório, determinaram a necessidade da reunião contínua das assembleias nas igrejas, encontro que nós chamamos de culto, bem como os elementos que o compõem: a leitura pública das Sagradas Escrituras, a oração de contrição e ação de graças, a pregação da palavra, a administração dos sacramentos, o cantar dos salmos, dentre outros, tudo devendo ser feito com zelo, piedade e fidelidade à verdade. Um dos assuntos mais interessantes nesse diretório é a santificação do Dia do Senhor, mas é um assunto muito complexo e que deveria ter um vídeo só para ele. A base principal era o bom senso cristão, e tudo era expresso com uma direção e uma recomendação, e não um novo mandamento, algo que se sobrepõe à Sagrada Escritura, que seja compelido sobre os ministros. É mais como uma direção, algo que eles possam utilizar para realizar os cultos de maneira bem ordenada e bem uniforme. O ministro ainda mantinha sua liberdade em como realizar o culto. Não havia punições para aqueles que não seguissem o diretório, como aconteceu anteriormente com outro manual litúrgico. Na Assembleia Geral de 1645, a Igreja da Escócia adotou o diretório, porém manteve algumas práticas escocesas tradicionais, como, por exemplo, se assentar à volta da mesa de comunhão. Em 6 de julho de 1643, decidiram que todos os 39 artigos, a Confissão Oficial da Igreja Anglicana, deveriam ser revisados e seriam aprovados apenas se possuíssem base bíblica suficiente. Eles buscavam libertá-los de todas as falsas interpretações, e após jejuarem, se comprometeram a defender apenas aquilo que crescem fielmente ser verdade. De forma geral, concordaram em manter os 3 credos ecumênicos que fundamentam a ortodoxia: o credo apostólico, niceno e atanasiano. E a partir da revisão dos 39 artigos, geraram a conhecidíssima Confissão de Fé de Westminster, iniciada em 1646. Para nossa tristeza, há pouco registro das sessões dessa época, mas podemos ter certeza que todas as doutrinas ali contidas foram fortemente debatidas. Ela foi completa em dezembro e enviada ao Parlamento, que a aprovou 2 anos depois, com alguma ressalva no artigo sobre o poder dos sínodos da Igreja. Em janeiro de 1647, Robert Bailey ficou responsável por apresentar diante da Assembleia Geral da Igreja da Escócia a Confissão, junto com uma versão métrica dos Salmos, composta por Francis Hu. A Assembleia aceitou a confissão sem qualquer contestação. O catecismo foi elaborado entre dezembro de 1643 e janeiro de 1647, possuindo 55 questões, mas depois foi estendido e dividido em um catecismo maior, voltado aos ministros do ensino da fé reformada diante de toda a Igreja, e um catecismo menor, uma réplica mais simples, voltada às crianças. Tornou-se um enorme sucesso, e por anos foi obrigatório no catecumenato presbiteriano, possuindo a conhecidíssima pergunta inicial: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A teologia da confissão era calvinista e aliancista, mas possuía uma clara influência agostiniana e escolástica, que pode ser percebida nos registros dos debates, que estão recheados de citações dos pais da Igreja e dos teólogos medievais. Um dos pontos de maior discordância teológica foi a questão da expiação limitada, que já havia sido contestada pelo teólogo huguenote Moshe Amiru e que depois foi contestada também pelo grande presbiteriano Richard Baxter, um dos mais influentes daquela geração. O vídeo posterior a esse será focado apenas na teologia da Confissão de Westminster, já que esse daqui é mais histórico do que teológico. A presença do parlamento foi muito útil para revisar os documentos e exigir citações bíblicas tanto para a confissão quanto para os catecismos, no ano de 1648. Contudo, eles entraram em grande discordância no que tangia à excomunhão, onde os presbiterianos desejavam que ela permanecesse no poder da Igreja e que, inclusive, os pastores pudessem barrar políticos infiéis de comungarem,
enquanto os parlamentares queriam que a excomunhão ficasse no poder do Estado. Não só isso, a tolerância também foi um assunto muito controverso, visto que a intenção inicial era um estabelecimento geral do governo presbiteriano sobre os 3 reinos, Escócia, Inglaterra e Irlanda, o que na visão dos parlamentares poderia ocasionar uma perseguição dos não-conformistas, assim como os anglicanos fizeram no passado. A tolerância, então, viria a ser forçada pelo comandante puritano Oliver Cromwell, que também barraria um sínodo nacional presbiteriano justamente para, segundo ele, preservar as liberdades individuais dos cidadãos. Após a prisão de Charles em 1646, realizada por soldados escoceses, a primeira parte da Guerra Civil se encerrou. Um ano antes, o arcebispo William Laud havia sido decapitado por alta traição, destino que o rei levaria em 1649. Com a morte do arcebispo, a sede cantuária se tornou vacante, e foi então abolido por mais de uma década, dando liberdade para que as reformas previstas em Westminster fossem enfim instituídas. O líder que assumiu era um puritano independente, o famoso Oliver Cromwell. Ele governou de forma centralizada e instituiu o protetorado, concedendo tolerância a todos os protestantes perseguidos, mas sem atender às expectativas que os presbiterianos possuíam. Em julho de 1647, o seu exército invadiu Londres e expulsou os conservadores do parlamento, determinando que uma igreja presbiteriana nacional nunca ocorreria. A Assembleia Geral Escocesa foi proibida de se reunir a partir de 1649, e muitos divinos e teólogos lá de Westminster ficaram então insatisfeitos com esse novo regime da República Puritana. A maioria do povo permaneceu seguindo o livro de oração comum para conduzir as cerimônias, e a opinião geral sobre a Assembleia não foi lá muito positiva. A maioria das pessoas continuou sendo ou anglicana ou congregacional independente, e anos depois ela seria chamada de Assembleia de Papas pelo filósofo escocês David Hume, que a considerava autoritária. Apesar disso, ela foi muito bem recebida pelos reformados e calvinistas, que a adotaram entusiasmadamente. A Igreja da Escócia foi a principal herdeira de Westminster, preservando-a pelos séculos seguintes e até hoje instituindo-a como a principal norma subordinada. A restauração da monarquia em 1660 e o Ato de Uniformidade em 1662 impediram com que os documentos fossem oficializados na Igreja Inglesa, desviando então o seu propósito original. Mas, para amenizar a desavença, o rei Charles II chegou até mesmo a nomear membros da Assembleia como bispos, tal como Edward Reynolds, que outrora fora fiel defensor do presbiterianismo. A Igreja Escocesa também foi prejudicada, podendo voltar a professar a confissão apenas em 1690, seguindo então ininterruptamente até hoje. Os presbiterianos irlandeses também a adotaram, sendo os reformados de ascendência escocesa que moravam na capital Ulster responsáveis por levar a fé presbiteriana até os Estados Unidos, onde a confissão se tornou o símbolo doutrinário mais influente na história do protestantismo americano. De lá, a confissão se propagou para o mundo todo, inclusive para o Brasil, através das missões de Archibald Green Simonton, membro da Igreja Presbiteriana Americana. E é por isso que a IPB até hoje professa os símbolos de Westminster, mesmo que eles tenham sido escritos há séculos atrás numa terra tão distante. Eles permanecem as exposições fiéis e honrosas das Sagradas Escrituras, seguindo o padrão incontestável da verdade, esclarecendo com primazia os pontos fundamentais de nossa doutrina, merecendo com certeza o cargo de superioridade sobre todas as outras confissões reformadas. A obra produzida pela Assembleia de Westminster sobreviveu e viverá permanentemente. O motivo é óbvio. O trabalho foi escrito com um esplêndido cuidado, paciência, precisão e, acima de tudo, com a mais sincera e inteligente devoção à Palavra de Deus e zelo por sua glória, disse John Murray, do Westminster Theological Seminary. Estudemos a nossa confissão e rendamos a ela o seu devido valor, pois juntamente aos credos e aos concílios ecumênicos, são eles que definem a nossa ortodoxia e limitam a nossa tradição, expondo a Palavra de Deus com mais clareza e também impedindo que nós cometamos as mesmas heresias do passado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Você pode conferir os símbolos de Westminster nos links aí da descrição, juntamente com as fontes que eu utilizei para compor esse vídeo. Siga o canal no Instagram e no Facebook. Me ajude a chegar na marca de 2.000 curtidas, agora que chegamos na fenomenal marca de 1.000 curtidas. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima!